Amém, irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração essa semana. Um texto muito conhecido. Está em Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 10. A Bíblia diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza, declare: profetiza, mais forte, profetiza. Disse-me ele: profetiza a esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como me fora ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Essa é a Tua palavra, Senhor, a única que tem a capacidade de transformar os nossos corações, Pai. A Tua palavra que carrega o poder, Pai, da Tua própria palavra, o verbo, Senhor. Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus, que a Tua unção esteja sobre nós nessa manhã, Pai. Pai, que o Senhor venha compartilhar, Pai, aquilo que está no Teu coração conosco, Pai, e nos levar a um lugar de transformação, a um lugar de posicionamento, a um lugar de sermos ousados, Pai, naquilo que o Senhor tem falado e tem declarado. Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai, Te pedindo para que toda mente, todo o coração seja levado cativo à obediência de Cristo nesse momento. E Jesus, nós Te pedimos, esteja em liberdade em nosso meio. Espírito Santo, caminha sobre nós, ministra os nossos corações, abençoa a Tua palavra, Pai, que ela encontre terreno em nosso coração, que ela gere transformação, mudança, conforto, confronto se necessário, Pai, em nome de Jesus, mas que ela gere frutos, Pai, pelos quais o Senhor a enviou. Senhor, nós Te pedimos também, Espírito Santo, me esconda atrás de Ti, para que o Senhor ministre os corações, Pai. Nós colocamos todas as nossas expectativas, Jesus, somente na Tua presença, Pai, e que todos nós possamos estar, Pai, sensíveis àquilo que o Senhor quer falar, porque só Você conhece o nosso coração, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana eu estava meditando no Evangelho segundo João, quando eu comecei a ler sobre o momento da multiplicação dos pães, no capítulo 6, e o Senhor, Ele chamou a minha atenção para algo naquele texto. João 6, 5 ao 7 diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com Ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava prestes a fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Irmãos, quando eu meditava sobre esse texto, o Senhor me chamou a atenção para a pergunta que Jesus fez a Filipe. E diante disso, o Senhor me lembrou de uma outra ocasião na sua palavra,
em que também o Senhor dirigiu uma pergunta a um homem. E o homem não soube responder, assim como Filipe, o homem também não soube responder. Irmãos, nós sabemos que todos nós aqui, cada um aqui, possui algumas perguntas, carrega algumas perguntas, as quais você não tem resposta, as quais você não sabe o que responder. E muitas vezes nós estamos, na verdade, até à procura dessas respostas. E sabendo disso, Deus sabendo que nós possuímos alguns questionamentos em nossos corações, Deus, Ele muitas vezes escancara para nós mesmos, a pergunta que está dentro de nós. Talvez você não chegue a verbalizar, não chegue a falar, a perguntar ao Senhor, porém o Senhor vê o seu coração. E Ele sabe que existem alguns questionamentos dentro de você, que você não sabe a resposta, que você está à procura de uma resposta, e por isso Ele mesmo vem e escancara esse questionamento para você. Ao fazer isso, Deus, Ele não está gerando uma dúvida no seu coração. Deus não está gerando dúvida em nós, muito pelo contrário. Na verdade, Deus, Ele quer gerar fé. Ele quer gerar fé diante desse questionamento que você está enfrentando. Quantos aqui estão à procura de respostas para a sua vida? Todos nós, irmãos. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: está falando contigo lá, ó. Todos nós estamos, irmãos. Todos nós carregamos perguntas, questionamentos, estamos atrás de respostas. Às vezes é para uma área, para uma circunstância, para uma situação da sua vida, e você quer um direcionamento, uma resposta, e você está nessa busca. Nesses dois textos que lemos, existe uma pergunta feita da parte do Senhor para o homem, mas a Bíblia deixa claro que Deus não estava fazendo aquela pergunta porque Ele queria uma resposta. Deus estava fazendo aquela pergunta para provar o coração do homem, ou seja, para ver aonde estava o coração dos homens. Quando Deus, Ele faz alguma pergunta para nós, irmãos, quando Ele escancara para nós a pergunta que está no nosso coração, Deus, Ele não está atrás da tua resposta. Deus, Ele não quer saber a resposta, porque Deus já sabe. Quando Deus, Ele faz uma pergunta para nós, na verdade Ele quer nos levar a um lugar de nos ensinar algo. Ele quer ensinar algo para nós, ou melhor dizendo, Ele quer transformar uma realidade em nosso coração. Ele quer transformar algo, a nossa visão em relação a alguma circunstância, alguma situação, a sua visão em relação a esses questionamentos, a essas dúvidas, a essa circunstância na qual você está inserido. O Senhor quer transformar isso. Voltando para o texto de Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel foi levado a um vale de ossos, que estava cheio de ossos. O verso 1 não diz somente que ele foi levado, mas também que ele foi deixado ali. E isso muda a nossa percepção em relação a isso, porque o Espírito do Senhor levou Ezequiel até o vale e o deixou lá. E depois o verso 2 diz que Ele me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Tu sabes. Quando Ezequiel ele entende a situação que se encontrava aquele vale, o Senhor fez uma pergunta para ele. Deus precisou que Ezequiel tivesse plena consciência do jeito que estava aquele vale, para que Deus pudesse então levar Ezequiel a um lugar de reflexão. A resposta para o Senhor que Ezequiel deu foi uma resposta sincera. Em outras palavras, Ezequiel estava respondendo: Senhor, não tenho nem ideia. Pode esses ossos voltar à vida? Não sei, faço nem ideia. Só Tu sabe essa resposta, só Deus sabe essa resposta. Irmãos, a nossa tendência diante de algumas circunstâncias que não temos respostas é ficar parado. Diante de situações que nós temos, que estamos em dúvida,
que estamos ali sem uma resposta específica para alguma circunstância, para alguma situação, é estacionarmos, porque nós não queremos nos mover sem uma resposta, porque temos medo de errar. Só que na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos aceitando um pensamento que nos aprisiona. Um pensamento que nos aprisiona no fato de não sabermos a resposta para algumas perguntas, para alguns questionamentos. Mas o que o Senhor está nos ensinando nesses textos, é que diante da dúvida, diante dos questionamentos, diante das circunstâncias, Deus espera que tenhamos uma atitude de fé, um posicionamento. Deus não espera que fiquemos sentados esperando a resposta dEle. Ele quer que nós nos posicionemos em uma ação, em uma atitude. Quando Ezequiel ele apresenta ao Senhor a sua resposta, Deus não responde para Ezequiel dizendo: não, senta ali, Ezequiel, que eu vou te mostrar se esses ossos podem voltar a viver. Ele não responde para Ezequiel: não, Ezequiel, deixa que eu faço, deixa que eu te mostro. Ele diz muito claramente para Ezequiel: profetiza. Ele chama Ezequiel para uma ação, para uma atitude. Ele diz: profetiza, Ezequiel. Você não sabe a resposta, então declara, profetiza. O verso 4 diz: disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos uma visão de que profetizar muitas vezes está ligado àquele negócio dos profetas, principalmente do Antigo Testamento. Aquele eis que te digo, aquele assim diz o Senhor, e tem que engrossar a voz assim para dar mais. Nós temos essa visão muitas vezes, mas na verdade profetizar não está somente ligado a isso. E quando eu digo somente, não significa que isso não seja profecia, mas profetizar não é somente isso também. Profetizar está ligado a falar debaixo da direção, da orientação de Deus. Está ligado a falar algo que Deus declarou. Está ligado a trazer algo da parte de Deus para a vida de alguém. E isso não está limitado necessariamente a um profeta, alguém que se move no ministério profético. Apesar de que essas pessoas geralmente têm uma sensibilidade maior, mas não está limitado a elas. Nós possuímos então uma mentalidade e pensamos, quando alguém fala profetiza, nós imaginamos, não, mas tem que ser um profeta para declarar isso. Todos nós, irmãos, podemos fluir nisso, uma vez que estamos declarando a palavra do Senhor. Então, quando na verdade profetizar está ligado a falar debaixo da direção do Espírito, ou seja, fazer aquilo que Deus fala. Quando você declara a palavra, você está profetizando. Quando você traz uma palavra de encorajamento para um irmão, você está profetizando sobre a vida dele. Quando você vê uma situação na sua vida e você declara a palavra do Senhor, você está profetizando. Quando eu estou aqui pregando para vocês, eu estou profetizando. Ou seja, tudo o que fazemos debaixo da palavra do Senhor, debaixo da orientação do Espírito, é uma profecia, amém? Logo, todos nós estamos debaixo dessa realidade, porque todos nós possuímos a verdade, a palavra do Senhor, amém? Então, é falar aquilo que Deus já falou em sua palavra. Irmãos, quando Deus ele traz uma palavra para nós, para a sua realidade, Ele declara que, Ele fala para você declarar essa palavra diante da circunstância na qual você está vivendo. É isso que o Senhor quer gerar em você. Igual eu falei no início, existem sim questões, circunstâncias que você não sabe a resposta, mas Deus não está te chamando apenas para esperar uma resposta, Ele está te chamando para você se posicionar diante disso. O que Deus está nos ensinando aqui é que diante de algumas situações que não sabemos a resposta, precisamos declarar a palavra de Deus. Precisamos declarar aquilo que Deus já falou, amém? Vocês estão comigo? Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Glória a Deus. Quando Deus ele pergunta para Ezequiel, e Ezequiel não sabe a resposta, Deus não explica para Ezequiel. Deus não traz uma explicação, uma justificativa para Ezequiel, não.
Ele não fala para Ezequiel, sim, Ezequiel, pode sim, não é didático. Irmãos, quando eu fiz uma pergunta no início para você, quem aqui está em busca de respostas, quem aqui talvez esteja passando uma circunstância, uma situação, você e eu, todos nós estamos. O que eu quero falar com isso é que eu não quero te desanimar, irmãos, mas Deus nem sempre vai te dar respostas para as tuas perguntas. Deus nem sempre vai te trazer uma resposta pronta. Nós vemos que Ele fez isso com Ezequiel, nós vemos Jesus fazendo isso com Filipe. Ele não traz uma resposta específica para a pergunta que foi lançada. Ele ordena que tenha uma atitude, um posicionamento. Por quê? Porque Deus quer levar você a se posicionar naquilo que a palavra dele já declarou. Irmãos, muitas vezes nós vivemos uma vida medíocre espiritualmente, porque estamos vivendo muito aquém daquilo que a palavra de Deus já diz ao nosso respeito. Nós muitas vezes não estamos desfrutando de comer das marmitas do Marcelo, do melhor dessa terra, porque não entendemos que o Senhor já declarou que nós comeríamos do melhor dessa terra. Muitas vezes nós estamos vivendo circunstâncias e situações, porque ainda não entendemos o que a palavra do Senhor já diz em relação a isso. E quando nós estamos, irmãos, em um ambiente onde o Senhor está declarando a palavra dEle, levando, ou melhor dizendo, trazendo a palavra dEle para mim e para você, isso exige de nós uma resposta, isso exige de nós uma cooperação. Nós não podemos simplesmente ser ouvintes da palavra e simplesmente descansarmos e não fazermos nada. Descansar aqui, vírgula. Não podemos simplesmente achar que não, vai acontecer e ponto. Não é assim, irmãos. Deus nos chama para sermos participantes da obra dEle. Aquilo que o Senhor quer fazer, Ele te convida a fazer parte. Então, Deus muitas vezes não mudou a circunstância que você está enfrentando hoje, porque Ele quer primeiro que você se posicione na palavra dEle, para depois você ver essa circunstância ser mudada. Essa é a mentalidade que nós precisamos ter. Deus quer nos tirar de um lugar de mediocridade espiritual, irmãos. Deus não quer que os seus filhos andem como mendigos espirituais nessa terra. Muitas vezes nós estamos passando por circunstâncias, por situações, estamos passando por lutas, por vales, e nós não estamos entendendo que o que Deus está nos declarando é: mude essa situação com a realidade do céu. Às vezes você se questiona: Deus, por que você não está me respondendo? Talvez você precise analisar aquilo que Ele já respondeu para você na palavra dEle, irmãos. Deus está trazendo essa realidade para nós. Nós não podemos ser ouvintes dessa palavra e ficarmos apáticos diante disso. Eu não posso ficar passivo diante daquilo que o Senhor está me apresentando. Eu preciso de um posicionamento. O que o Senhor está trazendo hoje para nós é uma palavra de encorajamento. Seja lá qual for a situação, a circunstância que você está enfrentando, o Senhor está te chamando: ser forte e corajoso. Quais são as áreas, irmãos, que você percebe que talvez você olha para si e contempla um vale de ossos secos? Talvez você se sinta igual Ezequiel: poxa, Deus me trouxe até aqui, me deixou aqui, no meio desse vale, onde eu só contemplo sequidão, morte, ausência de vida. Quais são as áreas da sua vida que você contempla um vale de ossos secos? E você se pergunta talvez: Deus, o que eu faço diante disso? Deus, para onde eu vou? Deus, e esse vale aqui que o Senhor me trouxe? O que o Senhor quer fazer aqui? Às vezes, irmãos, essa área é o seu ministério. Talvez lá atrás, e o Senhor trouxe isso ao meu coração, que enquanto eu meditava sobre essa palavra, o Senhor me falou algo no meu coração, dizendo que haveriam pessoas que ouviriam essas palavras, que lá atrás receberam palavras, promessas ministeriais. Em algum momento você engavetou isso, em algum momento você abandonou isso, ou porque não veio muito de acordo com o que você imaginava, ou porque você teve medo, ou porque você esperou simplesmente se cumprir, não se posicionou naquilo. Às vezes esse vale é a sua vida ministerial.
Às vezes, irmãos, o vale de ossos secos que você está contemplando hoje é a sua saúde. Você percebe doenças, você percebe enfermidades em você, você percebe sua imunidade oscilando. Ou às vezes você percebe na sua casa pessoas sendo atacadas na sua saúde. Às vezes o vale de osso seco é a sua vida emocional. Você contempla a sua vida numa oscilação. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. De repente eu estou bem de novo e de repente eu estou mal. Às vezes é a sua vida profissional. Você não sente, você sente que as coisas não vão. Às vezes é a sua vida espiritual, irmãos. E você se encontra num vale de ossos secos, sem vida, com ausência de vida, onde só existe sequidão. E às vezes você se pergunta: Deus, o que eu faço com isso? Deus, para onde que eu vou? Por que eu estou nessa situação? Quando Deus está falando para você, profetiza, declara a minha palavra, declara aquilo que eu já declarei. Eu já liberei algo no céu, agora você precisa pegar esse algo e declarar sobre essa situação. É isso que Deus está nos chamando a fazer. Não podemos estar passivos diante disso, irmãos. O que Deus está falando para nós é: declara a minha palavra. O verso 4 diz: disse-me ele, profetiza esses ossos secos. Irmãos, se você está enfrentando algum vale de ossos secos, algum lugar que você vê sequidão na sua vida, eu não sei especificamente, talvez não seja um desses pontos, mas eu oro para que o Espírito Santo traga a sua memória agora. Se você está enfrentando alguma área que você identifica, isso é um vale de ossos secos, quem vai sair dessa situação? Para sair dessa situação depende de você, depende da sua resposta. Deus pode fazer, mas Ele espera que você tenha uma atitude em relação a isso. Então Ele diz: profetiza esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos secos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós o espírito e vivereis. Sabereis então que eu sou o Deus, o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. E aqui entra o ponto: enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Irmãos, quem está entendendo o que eu estou falando? Só alguns aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, o que o Senhor está falando aqui é: enquanto Ele profetizava, algo acontecia. Enquanto Ele declarava, e conforme lhe fora ordenado, o ambiente, a situação, a circunstância foi sendo transformada. Mas aconteceu a partir do momento em que Ezequiel profetizou. Aconteceu a partir do momento em que Ezequiel fez aquilo que lhe fora ordenado. Irmãos, Ezequiel estava falando a ossos secos. Qual que é a lógica disso? Ezequiel estava falando: ossos secos, virá carne sobre vocês, virá tendões sobre vocês, virá músculo sobre vocês. Qual que é a lógica disso, irmãos? O Senhor, Ele nos ensina a ir muito além do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Às vezes você está contemplando algo que não é a realidade daquilo que Deus está declarando, mas o que Deus está falando é: declara aquilo que eu declarei, e não olha para a circunstância. Quando Deus diz em Gênesis 1, haja luz, não tinha luz. Por isso que Deus disse haja, e imediatamente houve luz. Agora o Todo-Poderoso, o nosso Deus, aquele que declarou haja luz, Ele deu uma palavra para mim e para você, que é a palavra dEle, para que nós possamos também declarar essa mesma palavra e mudar circunstâncias. Romanos diz em relação ao nosso Deus: Ele é o Deus, o nosso Deus é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Irmãos, esse é o seu Deus. Cutuca a pessoa, pelo amor de Deus, cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: é teu Deus. Não fique passivo diante disso, pelo amor de Deus. Existe uma realidade, irmãos, e Deus está nos chamando: saia desse lugar, saia desse lugar, saia desse lugar, porque eu já declarei algo a teu respeito.
O que Deus nos ensina aqui é: olha para a realidade de hoje e chama a existência, a realidade espiritual sobre essa circunstância. Olha para a tua saúde hoje e chama a existência, a realidade espiritual sobre a tua saúde. Olhe sobre a tua casa que ainda talvez não seja convertido e chama a realidade espiritual sobre essa casa. Mude a circunstância ao teu redor. Você não vai fazer isso na tua força. Você vai fazer isso porque Ele já declarou. E você vai apenas se posicionar naquilo que Ele declarou. É você olhar para a circunstância, você olhar para a doença e você declarar Isaías 53:4. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele levou sobre si as nossas doenças. É você olhar para a ansiedade e declarar, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. É você olhar para o medo e declarar: o verdadeiro amor lança fora todo medo. É você olhar para aquele gigante e dizer: eu vou contra ti, em nome do Todo-Poderoso. É isso que Deus nos chama para fazer, é declarar algo que já existe no reino celestial sobre a sua vida. Irmãos, talvez você esteja aqui, em algum momento da tua vida você recebeu uma palavra lá atrás, e você esmureceu, você se perdeu dessa palavra, e você pensa no seu coração, carrega uma culpa, carrega um peso, carrega um vazio, achando que o meu tempo passou, não existe mais isso para mim, talvez Deus errou, talvez essa não seja uma realidade mais, talvez eu perdi o time. Romanos 11:29 diz assim, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Isso é para você. Eu acho que vocês não entenderam. Deus não mudou de ideia a teu respeito. Aquilo que tu fez não fez Deus mudar de ideia a teu respeito. Ele ainda continua no mesmo, a proposta dele ainda continua em pé, irmãos. Aquilo que Deus declarou para você lá atrás, ele ainda permanece. Só que você só vai desfrutar disso se você se posicionar naquilo que o Senhor está falando. Irmão, saia desse lugar de comodismo. Saia, o que o Senhor está falando para você é: para de orar. Entenda isso com amor. Para de orar para mim mudar essa circunstância. E começa a declarar aquilo que eu já declarei sobre essa circunstância. É isso que o Senhor está falando. Muitas vezes nós gastamos tempo demais, igual o povo de Israel, clamando para Moisés. Moisés, o que vamos fazer? Vamos morrer nesse deserto. Olha o mar diante de nós. E o que Deus fala para Moisés? Por que esse povo clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Tenha uma atitude, tenha uma ação, se posicione naquilo que eu já falei. Eu falei que eu ia tirar vocês do Egito, eu tirei, então continue marchando, porque a palavra eu já declarei, agora se posicione na palavra. É isso que o Senhor está nos chamando, irmãos. Esteja ousado diante daquilo que o Senhor declarou, seja ousado, fique de pé no seu lugar. Irmãos, se posicione naquilo que Deus já declarou a teu respeito. Olha, eu não sei qual que é o vale que você está enfrentando. Eu não sei qual que é a área da sua vida que talvez você veja que esteja em ossos secos. Eu não sei qual que é a área que você vê sequidão. Eu não sei qual que é a área que você contempla e diz: cara, essa área não está certa. Talvez você esteja aqui e você esteja enfrentando pânico. Talvez você esteja aqui e perceba uma grande tristeza no seu coração. Talvez você esteja aqui e tenha enfrentado ansiedade. Talvez você esteja aqui e não sabe a resposta, está perdido. O que eu vou fazer amanhã? E isso te deixa preocupado. Talvez você esteja aqui e você percebe que a sua vida emocional não anda. Talvez você esteja aqui e percebe que você está tentando preencher esse vazio no seu coração, esse vale de ossos secos com uma água que não mata a sua sede. E o que o Senhor está te falando é: fica naquilo que eu já declarei. Declare a minha palavra diante dessa circunstância. Se você está passando por alguma doença, declare a palavra sobre essa doença. Se muitas vezes você está passando desânimo, declare a palavra sobre o desânimo. O que Deus está te falando é: se posiciona em quem você é em mim.
e veja o poder se manifestar. Eu não posso, irmãos, desfrutar do sobrenatural de Deus enquanto eu não me posicionar naquilo que Ele já falou. Eu não posso simplesmente esperar acontecer algo sem eu me posicionar. Eu quero instigar você, seja intencional nesse momento. Talvez você esteja aqui, você se identifica um pouco talvez com essa palavra, mas eu quero te chamar a ser intencional nesse momento e começar a orar no seu lugar. Mas seja intencional, declare a palavra, declare aquilo que o Senhor diz, declare: eu não aceito essa situação, eu não aceito essa circunstância. Se existe alguém aqui que talvez esteja enfrentando alguma situação que não sabe a resposta, que não sabe o que fazer, se você quiser orar, irmãos, você pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Haverão líderes aqui impondo a mão sobre você, nós vamos orar por você. Mas não se acanhe, porque diante do vale de ossos secos, você não pode voltar, você não pode esmurecer, porque existe um chamado para você fazer no meio daquele vale. Existe algo que o Senhor quer mudar no seu coração em relação a isso que você está enfrentando. Essa situação vai mudar no momento que você entender que quem precisa se posicionar é você. O louvor vai tocar uma canção aqui, irmãos, mas eu quero te pedir, não acompanhe somente uma música. Fale com teu pai, fale com aquele que tem a capacidade de transformar essa realidade. Fale com Deus, seja intencional, irmãos. Vamos. Enquanto nós oramos, um barulho sai da nossa boca, irmãos. Fale com o Senhor. Declare para a situação que você está enfrentando que essa situação não condiz com a realidade espiritual. Declare para a doença que ela está ilegal. Declare para a depressão: o teu tempo cessou. Declare para a ansiedade: basta. Se existe alguém aqui que tem algum familiar, que está doente no Brasil e o seu coração está preocupado com isso, nós queremos orar por você também. Mas eu quero te pedir que você se posicione em relação a essa palavra, que você declare: eu não aceito essa doença sobre a vida do fulano, eu não aceito essa situação sobre a vida de ciclano. Declare, igreja, mais fundo, seja intencional. Eleve o nível. Não espere algo, provoque algo. Nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Ele torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Irmãos, talvez você esteja aqui nessa manhã e você percebe que essa palavra te encontrou de alguma forma, só que você não sabe como se posicionar. Se esse for o teu caso, seja ousado. Eu quero pedir para você vir aqui na frente. Nós queremos orar por você.